Deixa eu perguntar-me algo. Ao longo da vossa vida, quem já teve altos e baixos na sua vida? Altos e baixos. Eu creio que todos nós já tivemos altos e baixos na nossa vida. Muitas vezes, irmãos, nós queremos que tudo vá bem, nós queremos que tudo corra bem na nossa vida, mas muitas vezes nós tomamos decisões erradas. Porque escolhemos o tempo errado, porque optamos por nos envolver com as pessoas erradas, optamos por fazer as escolhas erradas e muitas vezes nós sofremos consequências na nossa vida e muitas vezes essas consequências elas não só afetam a nossa vida, mas elas também afetam a vida daqueles que estão à nossa volta. A situação ainda se agrava mais quando nós queremos culpar todas as pessoas que estão à nossa volta, menos nós. Nós pensamos, não, a culpa é da minha esposa, a culpa é do meu filho, a culpa é do professor, a culpa é do patrão. Mas nós não conseguimos, muitas vezes, interiorizar que 99% dos problemas que nós enfrentamos, eles são devidos a más escolhas, a más decisões que nós tomamos. Deus, o Pai, Ele quer o melhor para os seus filhos. Quem crê nisso? Eu creio que todos vocês creem nisso. Mas Deus, na sua misericórdia, Ele muitas vezes Ele permite que você siga por um caminho que é contrário àquilo que você deveria seguir. Deus nos deu um livre-arbítrio. Ele não vai colocar uma faca no pescoço ou numa pistola e dizer assim, não, tu não vais seguir para aqui, não vais seguir para lá. Deus muitas vezes permite isso. Mas mesmo quando Ele permite essa situação, Deus está sempre por perto e Ele está sempre cuidando de nós. E a Bíblia diz, vamos lá, para Romanos 8, 28, Ele diz assim, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Esta versão da NIV ela é muito interessante. Ela diz assim, sabemos que Deus age em todas as coisas. Então Ele está a agir em todas as coisas que nós fazemos. Muitas vezes nós tomamos a decisão errada, mas Deus está lá. Ele está cuidando. E o objetivo de Deus sempre é que todas as coisas que a gente faça, sejam elas positivas ou negativas, é que Deus traga um ensinamento sobre a nossa vida para que a gente possa crescer e amadurecer. Infelizmente, irmãos, nós crescemos mais quando erramos do que quando nós acertamos. Infelizmente, erramos mais muitas vezes do que nós acertamos. Porque muitas vezes nós não buscamos fazer exatamente a vontade de Deus, mas nós buscamos fazer muitas vezes a nossa própria vontade. E nós muitas vezes, irmãos, em vez de buscarmos qual a perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida, nós simplesmente buscamos o que é que eu quero. Eu, Pedro, eu, o José, eu, a Sónia, eu, o Renato. Nós muitas vezes buscamos aquilo que nós queremos para a nossa vida. Amém, igreja? Eu quero falar sobre a história de Josué. Mas antes de entrarmos em Josué, eu quero falar um pouquinho para trás. O povo de Deus ele estava escravo no Egito, teve escravo por mais de 400 anos. Aquele povo sofreu, aquele povo estava ali debaixo da escravatura de Faraó, não tinham qualquer direito. Eles trabalhavam de sol a sol, comiam quando o Faraó queria, não tinham quaisquer direitos. E o povo de Deus ele foi liberto. E Deus usou um homem chamado Moisés. Eu creio que todos vocês já ouviram falar, né? E Moisés era um homem que ele era gago, ele tinha dificuldade em falar, ele não acreditava nele. Se você já conheceu algum gago, você certamente vai se aperceber que essas pessoas elas têm uma autoestima muito baixa. Eu acredito que Moisés não fosse diferente. Mas Deus pegou naquele homem, mesmo com essas deficiências, com essas falhas, e Ele usou Moisés de uma forma tremenda. Foi tão tremenda que Ele levou o povo da escravidão para a liberdade. Por causa da decisão de Moisés de acatar as ordens de Deus, ele
foi usado para levar o povo para sair do cativeiro e ir a caminho da Terra Prometida. Mas, antes de entrar na Terra Prometida, uma terra que dava leite e mel fala de grande abundância, falava de grandes riquezas a nível da terra, não é? E naquela época, irmãos, não havia supermercados como agora, não havia Tesco, não havia Aldi, não é? E as pessoas, elas viviam exatamente aquilo que a terra dava. Então, se a terra fosse uma terra estéril ou uma terra ruim, eles não podiam produzir muitas coisas. E aquilo que a terra dava não era suficiente. Mas a terra que Deus prometeu para o seu povo era uma terra, não é, que era muito rica. Os frutos eram grandes, eram bons, eram saborosos, eram nutrientes. A terra era boa, o ar era bom, a água era boa, tudo ali era bom. E Deus prometeu levar o seu povo para essa terra. Deus começou através desse processo através de Moisés. Mas Moisés não chegou a ver a terra prometida. Ficou lá próximo, mas não chegou a entrar. E aí Deus, ele tratou da sua sucessão, e aí Deus chamou Josué. Vamos lá para o versículo 1. Versículo 3. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puser os pés, eu darei a vocês. Deus fez uma promessa a Moisés. E ele continuou essa promessa, ou ele passou essa promessa também para Josué. Então houve uma passagem de testemunho. Josué, ele tinha que cumprir aquilo que Moisés já tinha começado. E Deus iria usar Josué de uma forma tremenda. A promessa continuava a mesma. Deus era com Josué como era com Moisés. Deus não mudou em nada. Josué, então, ele mandou 2 espias espiar a terra, especialmente a cidade de Jericó. E durante esta missão, aqueles espias, eles ficaram meio que encurralados e eles tiveram que se esconder. E eles entraram na casa da prostituta Raabe. E Raabe simplesmente socorreu aqueles homens e permitiu que eles não fossem apanhados. Porque o rei de Jericó soube que aqueles 2 espias estavam ali e eles queriam apanhá-los para os matar. Porque eles estavam a se invadir a cidade de Jericó. Mas aquela prostituta, ela simplesmente foi usada por Deus. Da forma como ela era. Para que aqueles 2 espias, eles não fossem mortos e o plano de Deus continuasse. O povo, mais uma vez, pôde ver o poder de Deus. Deus fez passar o povo pelo Rio Jordão. Nós já tínhamos visto lá atrás, quando o povo saiu do Egito, que eles atravessaram o mar se abriu para que o povo passasse e passou completamente a são e salvos. E aqui voltou a acontecer novamente, porque eles tiveram, antes de eles conseguirem entrar em Jericó, eles tinham que atravessar o Rio Jordão. E quando eles foram para atravessar o Rio Jordão, simplesmente, as margens se abriram e as pessoas puderam passar. Vejam o que diz Josué 3, 15 e 16. O Jordão transborda em ambas as margens na época da colheita. Assim que os sacerdotes carregavam a arca da aliança, chegaram ao Jordão e seus pés tocaram as águas. A correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha a grande distância, perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zaretá. E as águas que desciam para o mar de Arabá, o mar salgado, escoaram totalmente. Assim o povo atravessou o rio em frente de Jericó. Você já conseguiu imaginar você viver este momento? Imagina o que é você passar aqui no Shannon. Acho que o Shannon é o que está mais próximo aqui de nós, né? E você ter que passar de um lado para o outro. E Deus diz assim, olha, agora eu vou abrir aqui as águas. Uma parede de água vai ficar deste lado, outra vai ficar deste lado. E vocês vão poder passar sem qualquer perigo. Deus fez isso com o seu povo pela segunda vez. Deus quis mostrar o quanto Ele é poderoso. Mas sabem uma coisa? Mesmo assim,
houve algumas pessoas daquele povo que eles duvidaram ainda do poder de Deus. E nos nossos dias, irmãos, não é diferente. Muitas vezes nós vemos Deus a abrir rios na nossa vida, portas que estavam fechadas, pessoas a serem libertas, pessoas a serem curadas, milagres a acontecerem. Mas existe sempre alguém que ela põe em causa o poder de Deus. Existe sempre alguém à nossa volta que diz, não, isso foi algo assim passageiro. Não é? Existe sempre alguém que nos quer desencorajar. Mas eu quero lhe dizer esta noite, Deus não mudou. O mesmo Deus que abriu ali o Rio Jordão para que o povo passasse, é o mesmo Deus que hoje vive nas nossas vidas. É o mesmo Deus que vai abrir o rio na sua vida se você precisar passar por um lugar seguro. Deus está a fazer. Deus de milagres, como nós ouvimos aqui nesta música. Eu creio num Deus de milagres. Eu creio num Deus que faz o impossível quando nós não conseguimos fazer. Era impossível aqueles homens, nas suas forças, atravessarem aquele rio em segurança. Mas Deus sabia que eles precisavam de ir para o outro lado. Então Deus providenciou. E quando a arca entrou, a correnteza parou e eles conseguiram passar. Amém? O povo passou a salvo. Jericó era uma cidade fortificada, com muralhas e estava cercada pelos israelitas. Ninguém entrava, ninguém saía. Quando o povo conseguiu passar para o outro lado do Jordão, eles ficaram à volta de Jericó e, naquele momento, o objetivo era atacar Jericó e tomar posse de Jericó. E quando o povo de Deus acampou ali, lá em Jericó, eles sabiam, bom, se a gente sair, a gente morre. Se a gente abrir a porta, a gente morre. Porque eles sabiam que o povo de Deus, eles foram para ali para tomar posse de Jericó. Mas vejam o que acontece. Josué 6. Então diz assim, então o Senhor disse a Josué, saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e os seus homens de guerra. Irmãos, vocês conseguem imaginar como é bom, né, alguém receber uma palavra de Deus e dizer assim, olha, saiba que eu estou contigo, todas as tuas lutas, elas não vão ser em vão, todas as tuas lutas eu vou estar contigo e desde já a vitória é tua. Isso é tremendo, irmãos. E Josué sabia disso e recebeu isso. E Deus disse mais, marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. Durante 6 dias, eles andaram a marchar à volta da cidade de Jericó. 7 sacerdotes levaram cada uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade. E os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soaram um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá e o povo atacará cada um do lugar onde estiver. Irmãos, isto para nós é loucura. Antigamente as cidades eram fortificadas com muralhas muito grossas, muito altas. Levavam anos e anos a ser construídas. Não estamos a falar de uma parede dessa, e as paredes aqui, por exemplo, na igreja, elas são grossas. Né? A gente já tem que furar a parede de um lado para o outro, e aqui é difícil furar de um lado para o outro. Mas agora imaginem lá em Jericó, paredes se calhar com 3, 4 metros de espessura, talvez mais. A altura, não sei. Agora imaginem o que é Deus dizer assim, olha, vamos agora rodear aqui durante 7 dias, né? E no 7º dia nós vamos dar um forte grito, um brado de guerra e todas as muralhas caírem. Irmãos, isso é tremendo. Mas foi exatamente isso que aconteceu em Jericó. O povo seguiu as direções, né, que Deus tinha dado. Josué estava à frente, ele era o comandante, e como comandante ele seguiu aquilo que Deus tinha lhe ordenado. E quando eles gritaram, irmãos, o que é que aconteceu?
aquelas muralhas, aquela cidade que era fortificada, que era uma segurança, que era um forte imenso, que ninguém conseguia lá entrar. Por causa do poder de Deus, aquelas muralhas, elas caíram. E quando elas caíram, o povo de Deus, ela pôde entrar naquela cidade. Eles conseguiram vencer aquele povo. Amém? Mas Deus deu uma ordem muito clara ao seu povo. E, irmãos, eu quero falar muito sobre isso agora. Muitas vezes Deus nos dá ordens, Deus nos dá direções muito claras. Não vão por aí, não façam isto, façam aquilo. Mas muitas vezes nós, irmãos, não queremos ouvir aquilo que Deus tem para nós. Muitas vezes nós achamos que o nosso caminho, aquilo que nós temos traçado, o nosso desejo, deve prevalecer. Ao longo destes anos, várias pessoas têm-nos dito, Deus nos deu esta direção, nós precisamos fazer isto, precisamos fazer aquilo. E a meio do caminho, essas pessoas, elas mudam. A meio do caminho, elas simplesmente mudam de direção. E muitas vezes elas param, né? Não, vamos tirar um período de jejum, de oração, para saber o que é que Deus quer que a gente faça. Mas Deus já falou, porque você precisa que Deus fale outra vez. Você acha que Deus é mentiroso? Você acha que Deus muda de ideias de um dia para o outro? Não é verdade, irmãos. Se Deus lhe deu uma palavra, é para você seguir. Se Deus lhe diz para fazer algo, permaneça nessa promessa. Deus irá cumprir. Você pode dizer assim, mas eu não estou a ver, eu não estou a conseguir, está muito difícil. Permaneça. Quando nós permanecemos e é debaixo da direção de Deus, vai acontecer. A muralha cai, o obstáculo é vencido e o prazer, irmãos, é maior. Muitas vezes, por causa de nós retrocedermos, nós não somos abençoados. Por nós andarmos sempre para trás e para a frente, muitas vezes nós não crescemos. Deus quer que você cresça. Deus quer que você aprenda a confiar em Ele. Josué levou isso. Ele falou essa mensagem para aquele povo. Imagine o que é se ele disse, não, tu és doido, Josué. Eu vou lá fazer isso, vou andar 7 dias aqui à volta, tocar as trombetas, vou gritar para que as muralhas caiam. Tu está doido. Mas não. Aquele povo acreditava no seu líder. E em cima de tudo eles acreditavam num Deus que fazia milagres. Ele fazia milagres. E esse Deus é o Deus que nós acreditamos. É o Deus que vive na nossa vida. Amém, igreja? Então você não pode desistir. Se Deus lhe deu algo, se Deus lhe deu uma promessa, ela vai se cumprir. Não desista. Não desista. Eles não desistiram. Deus deu uma ordem muito clara. Mas fiquem longe das coisas consagradas. Não se apossessem em nenhuma delas, para que não sejam destruídos. Do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Toda a prata, todo o ouro e todos os utensílios de bronze e de ferro são sagrados e pertencem ao Senhor e deverão ser levados para o seu tesouro. Muitas vezes, irmãos, Deus nos dá uma ordem. Aqui a ordem que eles tinham era, não peguem em nada. Mas a tentação foi muito grande. Houve alguém que, quando entrou na cidade, quando eles viram toda aquela riqueza, e aquela cidade era uma cidade rica, tinha muito ouro, tinha muita prata, alguém não resistiu e simplesmente reteve algo que não era dela. Muitas vezes, irmãos, nós fazemos isso na nossa vida. Muitas vezes dizem assim, não é para ti, não toques, não te pertence. E nós dizemos, ninguém está a ver, o meu irmão não está a ver, o meu pastor não está a ver, a minha esposa não está a ver, o meu irmão não está a ver, ninguém está a ver. Então eu vou tomar posse disto para mim. E muitas vezes nós escondemos, que foi o caso aqui. A pessoa em causa, ele escondeu, ele pegou aquilo que não devia, calou-se, escondeu e pensou que nada ia acontecer mais. Mas sabe uma coisa, irmão? Todo o pecado tem uma consequência. Todo. Nós podemos nos arrepender, irmãos. Deus é fiel e justo para nos perdoar. Mas a consequência do pecado
ela está lá. Não tem como. Vamos continuar. Josué 7:1 diz assim: mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carmi, filho de Zerri, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas coisas delas. E a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Reparem que aqui a decisão errada de uma pessoa, não foi 2, 3 ou 4, foi uma única pessoa. Ele vai trazer consequências sobre a sua vida, mas neste caso aqui sobre todo o Israel. Todo o povo sofreu por causa de uma atitude errada de alguém. Muitas vezes, irmãos, nós, na nossa caminhada cristã, nós nos envolvemos com algumas coisas que são impuras, nós nos envolvemos em alguns negócios que não são lícitos, nós nos envolvemos em coisas que não agradam a Deus. E nós pensamos assim, isso é coisa minha, o meu irmão não tem nada a ver, a minha família não tem nada a ver. Mas sabe uma coisa? Isso não é verdade. Por exemplo, quando nós nos envolvemos em negócios ilícitos, quando nós nos envolvemos em coisas que não agradam a Deus e que nos expõem perante a sociedade, infelizmente, todo o corpo de Cristo sofre. Quando alguém é vítima não, quando alguém provoca um escândalo, e infelizmente nós temos vivido muitos nestes últimos tempos, toda a igreja sofre. Toda a igreja é envergonhada. Todo o evangelho é envergonhado. Jesus Cristo é envergonhado. Então você tem que ter muito cuidado com as suas atitudes. Porque as suas atitudes, elas não vão só influenciar a sua vida individualmente, mas elas vão também influenciar a vida dos seus irmãos. E nós, como igreja, irmãos, nós precisamos preservar o bom nome da família que nós temos. Você hoje faz parte desta família. E como você faz parte, você junto comigo, nós precisamos lutar para honrar acima de Deus, em primeiro lugar. Segundo, honrar cada um aqui que faz parte desta família. Quando nós pecamos, irmãos, muitas vezes, infelizmente, o pecado ele não afeta só a mim, mas afeta todos aqueles que estão à minha volta. E eu preciso olhar para mim, eu preciso me analisar e saber o que é que eu preciso mudar. Continuando. Josué 7, agora vamos ler do 2 em diante. Em Jericó as muralhas foram derrubadas ao som das trombetas. E depois disso venceram e tomaram Jericó. Mas por causa da desobediência, vejam o que aconteceu. Eles tinham vencido de uma forma tremenda, de uma forma sobrenatural. Mas houve alguém que desobedeceu. E por causa disso, a palavra diz: sucedeu que Josué enviou homens de Jericó a Ai, que fica perto de Bet-Aven, a leste de Betel, e ordenou-lhes: subam e espionem a região. Os homens subiram e espionaram Ai. Quando voltaram a Josué, disseram: não é preciso que todos avancem contra Ai. Envie 2 ou 3 mil homens para atacá-la. Não canse todo o exército, pois eles são poucos. Por isso, cerca de 3 mil homens atacaram a cidade, mas os homens de Ai os puseram em fuga, chegando a matar 36 deles. Eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim e os feriram na descida. Diante disso, o povo desaminou-se completamente. Por causa do pecado de um homem, quando eles foram lutar contra Ai, Ai era uma cidadezinha muito mais pequena. É como se nós estivéssemos a dizer que Dublin é Jericó e Roscommon é Ai. E quando eles foram lutar contra Jericó, eles venceram com uma facilidade, eles venceram de uma forma sobrenatural. E como eles foram espiar também Ai, eles disseram assim: olha, aquilo lá o povo é pouco, lá nós não vamos encontrar muitas dificuldades,
porque eles criam realmente no poder de Deus. Mas eles esqueceram-se de uma coisa. E nós, como cristãos, muitas vezes nos esquecemos. É que o pecado, ele retirou todo o poder, toda a graça que eles tinham sobre a sua nação. E muitas vezes, quando nós pecamos, nós queremos que Deus nos continue a abençoar, nós queremos que Deus faça na nossa vida, mas nós nos esquecemos que o nosso pecado nos afasta de Deus. E quando eles foram lutar com Ai, a consequência é que 36 homens morreram. Pessoas que não tinham culpa daquilo que tinha acontecido. Mas por causa de 36 morreram. Quantas pessoas à nossa volta muitas vezes morrem? Eu não preciso falar morrer fisicamente, mas espiritualmente falando. Muitas pessoas muitas vezes são afetadas pelo mau testemunho que nós damos. Quantas pessoas nós vemos dizer assim, eu não vou à igreja, para quê? Eu não quero ser igual àquela pessoa. Que ele está lá, ele prega, vai, sobe lá, faz isso, faz aquilo, mas na vida dele ele faz outras coisas contrárias. E, infelizmente, irmãos, nós vivemos este evangelho nos nossos dias. Continuando. Eles foram vencidos por um exército muito mais pequeno. No versículo 11 do capítulo 7, ele depois diz assim, Israel pecou, violaram a aliança que eu lhes ordenei. Isto é Deus a falar. Eles se apossaram de coisas consagradas, roubaram-nas, esconderam-nas e as colocaram junto dos seus bens. Por isso os israelitas não conseguem resistir aos inimigos. Fogem deles porque se tornaram merecedores da sua destruição. Não estarei mais com vocês, se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. E aqui é o ponto fundamental que nós precisamos entender. Aqui Deus tirou a sua proteção sobre o seu povo. E Ele disse, enquanto vocês não tirarem aquilo que me separa de vocês, do vosso meio, vocês vão continuar a ser escravizados. Vocês vão continuar a ser derrotados. E o povo era bem mais forte. Mas Deus fez com que o povo de Israel fosse humilhado. Muitas vezes nós temos sido humilhados, irmãos. E nós pensamos que a culpa é do outro. Porque é isto, porque é aquilo. Mas muitas vezes o problema somos nós. E nós nos esquecemos de olhar para nós. E Deus está a dizer-nos hoje, olha para ti. Como está a tua vida? Como tem sido a tua vida? Como tem sido a tua conduta? Como é fácil, irmãos, nós olharmos para os outros e vemos os defeitos dos outros e as falhas dos outros. Mas aquilo que Deus hoje está a dizer, olha para ti. Hoje é dia de nós fazermos aquilo que está aqui. De tirarmos no nosso meio todos os nossos ídolos. Tirarmos todo o nosso pecado, irmãos. Deus quer que você saia de uma forma diferente aqui hoje. Talvez você tenha vindo aqui com a intenção de ouvir uma outra palavra. Mas eu quero lhe dizer o seguinte, Deus quer fazer uma obra na sua vida. E não pode enquanto você continuar na vida que você leva. Talvez você vai pensar, esta palavra deve ser para o meu vizinho do lado. Olha lá para o vizinho do lado aí. Talvez você esteja a pensar isso. Mas talvez você deva buscar em Deus. Buscar o Espírito Santo. Intimamente dizer assim, Deus, há alguma coisa que eu realmente preciso me arrepender? Há alguma coisa que eu preciso mudar na minha vida? Porque era a única condição, irmãos, para que aquele povo voltasse a ser um povo vencedor. Você quer ser vencedor? Você quer ser um povo próspero? Você quer ser chamado um povo abençoado? Irmãos, se nós lemos todo o capítulo, o livro de Josué, nós vamos ver que só dos outros reis ouvirem falar sobre aquilo que Deus estava a fazer através do seu povo, eles tremiam, irmãos. Eles tremiam de medo. Eles faziam alianças, porque eles sabiam que sozinhos eles não conseguiam vencer o povo. Mas sabem porquê? Porque Deus era com eles. E quando Deus deixou de ser com eles, eles passaram a ser usados. Passaram a ser humilhados. Muitas vezes você diz, eu estou a passar por isto, eu estou a passar por aquilo. Não, analise a sua vida. Veja como é que você está.
A pastora falou algo aqui que é muito importante. Fidelidade, irmãos. Nós precisamos ser fiéis em tudo que nós fazemos. A palavra nos ensina. Tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente diz, deve ser para glorificar o nome de Deus. Nós temos feito isso. Quando nós vamos trabalhar, quando nós estamos no meio do trânsito, quando nós estamos lá na nossa casa que ninguém vê, nós temos feito isso. Há sempre uma consequência do nosso pecado. Aquele pecado foi de uma pessoa, mas afetou todo o povo. Quando existe pecado, é necessário sempre uma coisa que se chama arrependimento. Ninguém pode ser salvo se não se arrepender. Essa é a primeira coisa que nós precisamos fazer, nos arrepender. Versículo 20 do capítulo 7 de Josué diz assim: Acã respondeu: é verdade que pequei contra o Senhor, contra o Deus de Israel. Acã, ele reconheceu, irmãos. Ele tinha pecado. Mas, infelizmente para ele, o pecado dele trouxe uma consequência. E naquela época não é como hoje. Hoje nós olhamos, a gente vai a Deus, a gente pede perdão. E a maior parte das vezes, irmãos, aquilo fica por ali mesmo. Mas Acã, ele morreu. E morreu, não foi de uma morte simples. Ele foi apedrejado até à morte. Ele e todos os seus. Toda a família sofreu a consequência. Verso 25. Disse Josué: porque você nos causou esta desgraça, hoje o Senhor lhe causará a desgraça. E todo o Israel o apedrejou, e depois apedrejou também os seus e os queimou no fogo. Eles foram apedrejados e queimados, irmãos. Hoje, se nós fôssemos apedrejados e queimados, talvez houvesse mais santos na face da terra. Talvez houvesse mais temor a Deus. Porque muitas vezes nós, como não somos apedrejados, como nós não somos queimados, como nós não somos enforcados, nós levamos um evangelho muito banal, muito barato. E eu te quero dizer hoje, meu irmão, Deus quer te fazer de ti um santo. Mas para isso nós precisamos retirar do nosso meio tudo aquilo que nos separa de Deus, tudo aquilo que envergonha o evangelho. Nós temos que ser luz na vida de outras pessoas. Nós temos que ser exemplo. Nós temos que ser referências. As pessoas à nossa volta têm que olhar para nós e dizer assim: eu quero ser como tu. Eu quero ter aquilo que tu tens. Aquela prostituta, ela reconheceu que aqueles dois espias tinham algo que ela não tinha. E é isso que nós precisamos ter, irmãos. Nós precisamos ser referência na vida de outras pessoas. Não podemos continuar a viver querendo enganar a Deus. Podemos até enganar quem está à nossa volta. Mas Deus não se deixa enganar. Deus não se deixa enganar, irmãos. E muitas vezes nos esquecemos disso. A gente pensa, Deus está a tirar uma soneca, né? Está a dormir. Ele agora não vai ver. Então eu agora posso ir lá no meu computador. Eu posso ir lá na minha empresa e escolher algumas coisas lá para levar para casa. Eles têm muita coisa, eles não vão precisar. Deus não dorme. Deus é um Deus de justiça. É um Deus de amor, mas acima de tudo é um Deus de justiça. E tudo o que Ele fala aqui na sua palavra, Ele cumpre. Por muito que nos doa, por muito que nos custe, a palavra ela é verdadeira e ela se cumpre na nossa vida. Amém, igreja? Como está a sua vida? Como é que você entrou aqui hoje? Você quer trazer a bênção sobre a sua casa? Ou você quer continuar a ter altos e baixos? Às vezes mais baixos do que altos? Porque, irmãos, eu tenho vivido momentos difíceis também na minha vida. Às vezes é Deus que permite-nos passar por desertos para que a gente cresça.
Mas muitas vezes nós sofremos as nossas próprias escolhas. Muitas vezes Deus está-nos a falar, olha, eu quero que tu faças isso. Eu quero te levar a um lugar diferente. Mas nós não ouvimos. Muitas vezes, irmãos, é porque nós não paramos para ouvir. Você já experimentou falar com alguém que ele não para? A pessoa continua a andar e você vai atrás e a falar. Essa pessoa não presta atenção. Ela não consegue entender a mensagem. E muitas vezes, irmãos, porque nós não temos um tempo de qualidade com Deus, porque nós não temos um tempo a sós com Deus, muitas vezes nós não conseguimos entender e perceber aquilo que Deus tem para nós. Eu posso dizer, irmãos, que Deus tem sempre o melhor para a sua vida. Ele quer sempre o melhor para a sua vida. Porque Ele é um Pai de amor. E mesmo quando Ele nos disciplina, quando Ele nos fecha aquela porta, é porque Ele sabe que aquela porta nos leva a um lugar de destruição, a um lugar de morte. Se nós continuarmos a ler o capítulo 8, nós vamos ver que depois Deus diz assim, Josué, vai lá de novo. E Josué, ele foi para a guerra. Mas porque o pecado já tinha sido eliminado, porque o pecado já tinha sido arrancado do meio do povo, eles voltaram a vencer. Eles passaram a ser um povo temível. E é isso que Deus quer que a gente faça na nossa vida hoje. Que você possa arrancar o pecado. Aquilo que está a afastar você de Deus. Eu não sei qual a sua situação. Eu não sei como é que você entrou aqui. Mas eu sei, irmão, que se Deus me deu esta palavra, é porque alguém precisa de ouvi-la. Eu quero desafiar você hoje. Quando nós estivermos a orar, que você ora a Deus. Tenha um tete-a-tete com Deus. Fale com Ele. Deus, acima de tudo, veja o que é que diz aqui, né? Há quem respondeu, é verdade que pequei contra o Senhor, contra o Deus de Israel. Ele reconheceu o seu pecado. Ele reconheceu que ele errou. Irmãos, é importante a gente reconhecer. É importante dizer assim, olha, eu falhei. É importante isso. Esse é o primeiro passo, irmãos, para que a gente possa ser lavados, para que a nossa vida possa ser transformada. Porque muitas vezes o nosso orgulho, irmão, não nos permite ver e não nos permite receber aquilo que Deus tem para a nossa vida. Muitas vezes nós fazemos a nossa vida o que nós queremos. E tudo aquilo que nós devemos querer é seguir aquilo que Deus tem para a nossa vida. Somente isso. Amém, irmãos?